Dá um sinal, tá? Hoje, o Justiça para Quem começa em um tom diferente, em um tom de indignação e de luto. Luto pelos animais, pela nossa fauna marinha que está morta ou morrendo, que está contaminada, que está sendo contaminada e que vai permanecer sendo contaminada pelas próximas décadas. Nós começamos o programa em tom de indignação pelo maior crime ambiental já ocorrido em nosso país. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro viaja para o Japão, onde vai passar 12 dias, e participa de um ritual shintoísta de purificação, 2.100 quilômetros da costa brasileira, o que corresponde a 1/4 da nossa costa, está afetada pela poluição por óleo. Um crime ambiental que não tem ainda origem identificada. Somente um radar europeu identificou em uma das manchas a extensão de 21 quilômetros quadrados de petróleo, que está se encaminhando para o nosso litoral. O que significa dizer que o que nós estamos sofrendo hoje, que nós já estamos considerando dramático e que já é motivo suficiente para se decretar estado de emergência, não é nada comparado com o que ainda pode acontecer. 21 quilômetros quadrados no mar brasileiro corresponde a uma frota de navios ou submarinos. Isso significa dizer que não existe a menor possibilidade da Marinha do Brasil não ter identificado as inúmeras manchas de petróleo que estão começando a atingir o nosso litoral. Seria impossível que a Marinha, com os instrumentos de alta tecnologia, que conseguem inclusive visualizar uma garrafa PET dentro do mar, não tenha visto manchas que têm 21 quilômetros quadrados de dimensão. E, no entanto, a Marinha do Brasil permanece completamente omissa. Nós temos o registro de uma ação do navio Goiana, que atuou no sábado e içou 2 grandes blocos de petróleo. Eu vou repetir essa informação. O navio Goiana içou 2 grandes blocos de petróleo. O que significa dizer que esse petróleo estava em um estado quase sólido, porque foi possível içá-lo em grande quantidade. Significa que se a frota da Marinha do Brasil estivesse trabalhando para a contenção deste dano ecológico que decorre de um crime ambiental cuja origem ainda é desconhecida, nós não estaríamos enfrentando a dimensão do dano que estamos enfrentando. Porque enquanto o presidente Jair Bolsonaro decide passar 12 dias no exterior, em plena crise ambiental, os nossos pescadores, a nossa sociedade civil, está limpando com as próprias mãos, sem equipamento de proteção adequado, sem infraestrutura mínima,
o que está chegando de poluição no nosso litoral. É óbvio que esse esforço que mostra a força e o patriotismo, porque isso é o verdadeiro patriotismo. A força e o patriotismo do povo nordestino não é suficiente para impedir que o dano ambiental ocorra, como ele está ocorrendo. Os mutirões de limpeza têm conseguido recolher uma grande parte do mousse do petróleo que chegou na areia, mas não consegue impedir a morte das tartarugas marinhas, exatamente onde nós temos projetos, como o projeto Tamar, que é o projeto para impedir a extinção das nossas tartarugas. Inclusive já temos 17 tartarugas marinhas mortas e outras que talvez venham a morrer, que foram atingidas e que foram identificadas. Nós temos corais atingidos, quando 65% dos peixes do nosso litoral vivem nesses corais. É um dos biomas mais ricos. É um dos biomas mais ricos em diversidade da vida marinha, são os nossos corais. Os corais atingidos dificilmente vão sobreviver. Hoje à noite, a projeção era de que o petróleo chegaria em Piedade e na praia de Boa Viagem, aqui no Recife. A maré está alta, e nós estamos rezando para que, com a maré alta, o petróleo passe por cima dos nossos arrecifes. Vejam que os nossos arrecifes dão nome à nossa cidade. São a nossa maior característica. Uma característica tão importante para a nossa cidade que ela dá nome à cidade. Se o petróleo atingir os nossos recifes, nós vamos perder a nossa maior característica, porque é praticamente impossível de fazer essa limpeza quando o petróleo penetra na pedra. O que nós estamos com a expectativa é de que o petróleo não se grude na pedra e passe direto para a areia em razão da maré estar alta. Mas e se o crime ambiental continuar produzindo danos, como é a expectativa que nós temos? Afinal de contas, só a menor parte do petróleo que se encontra em alto mar atingiu a nossa costa. O radar europeu, que localizou 2 enormes manchas de petróleo, já identificou que elas também estão se deslocando rumo ao litoral do Nordeste. Para quem acha que esse dano ambiental é um dano ambiental que vai causar somente prejuízos para a atividade pesqueira ou para o turismo no Nordeste, não entendeu rigorosamente nada da dimensão desse dano. Não compreende a noção do que seja dano ambiental. Dano ambiental não tem limite territorial. Por isso, quando a gente discutiu o título desse programa, inicialmente tinham sugerido que fosse vazamento no Nordeste. E eu solicitei que não, que se colocassem apenas vazamento de petróleo. Porque o país inteiro está sendo atingido. Pode não saber, pode não compreender o quanto está sendo atingido. Mas um dano ecológico não tem limite territorial. Não tem porteira para você fechar e dizer, olha, você fica aqui e não passa para lá. No momento em que a gente contamina os nossos mangues e os nossos estuários, a gente está colocando toda a nossa água em risco. E a gente não tem também como dizer para esse dano ambiental que ele tem que terminar em um determinado período. A verdade é que a gente não sabe por quantas décadas a gente vai enfrentar as consequências do dano que a gente está vendo acontecer agora. Então, esse Justiça para Quem tem esse clima de indignação, porque é inaceitável que os órgãos federais, até o presente momento, não tenham feito
rigorosamente nada para proteger o patrimônio imaterial brasileiro. É inadmissível. Nós temos um Plano Nacional de Contingência para incidentes em caso de poluição de óleo, que existe desde 2013, e não apenas esse Plano Nacional de Contingência não foi acionado, como os órgãos e os comitês inerentes a esse plano foram desmontados pelo governo Bolsonaro em abril desse ano. Bolsonaro praticamente não se pronunciou, não emitiu nenhuma nota de solidariedade, apenas fez ilações sem nenhum fundamento científico, assim como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que o petróleo teria origem venezuelana. Não há nenhum laudo que identifique essa origem. Inclusive, o petróleo pode ter sido produzido na Venezuela e ter sido objeto de acidente que não necessariamente envolve o país. Bem, o fato é que esse dano ecológico, ele não tem bandeira ideológica. Nos interessa sim saber qual é a origem desse crime. Naturalmente nos interessa. Até o momento, o único laudo que nós temos identificando uma potencial fonte é o laudo da Universidade Federal do Sergipe, que identificou que o petróleo encontrado no mar e que está poluindo as nossas praias coincide com o petróleo encontrado em barris da Shell. A Shell nega, disse que vendeu 25 tonéis para duas empresas, concedeu os dados que foram requeridos pela Marinha do Brasil e pelo IBAMA, disse que vendeu 20 tonéis para uma empresa e 5 tonéis para outra. É impossível que um dano ambiental dessa extensão, dessa dimensão, corresponda a uma venda de 25 tonéis. Mas o fato é que o laudo da Universidade Federal do Sergipe confirma sim que o petróleo que está poluindo as nossas praias é o mesmo petróleo identificado em barris com rótulo da Shell. Até o momento, o Ministério Público Federal não acionou a Shell, inclusive para que a Shell tome medidas cautelares, o que já deveria estar sendo pensado. Afinal de contas, com base nesse laudo da Universidade Federal de Sergipe, nós teríamos pelo menos fundamentos para uma medida cautelar. E, posteriormente, se a Shell viesse a provar que não tem responsabilidade pelo dano, haveria a decisão definitiva que a isentaria de responsabilidade. Lembrando que no caso de danos ambientais, o ônus da prova é invertido. Quem tem que fazer a prova é o poluidor. Nós já temos essa jurisprudência assentada no STJ desde 2010, relativa ao ônus da prova em caso de danos ambientais. Então, o Ministério Público Federal poderia e deveria entrar com a ação contra a Shell, pedindo medidas cautelares que ajudassem na contenção do problema. O Ministério Público Federal, de fato, entrou com ação civil pública contra o governo federal e contra o IBAMA, pedindo o cumprimento do Plano Nacional de Contingência, que nós já citamos. A Justiça Federal da 5ª Região concedeu uma liminar na data de ontem, 20 de outubro, dando ao governo 24 horas para cumprimento da decisão, com tomada de algumas medidas imediatas que correspondem a medidas previstas no Plano Nacional de Contingência. Esse prazo se esgota, portanto, amanhã fechariam as 24 horas. Caso o governo não cumpra, aplica-se uma multa de R$1 milhão por dia, multa essa que é muito pequena comparada ao tamanho dos prejuízos e ao tamanho do empenho, inclusive econômico, que é necessário para que sejam tomadas ações minimamente eficazes.
Toda a situação é profundamente dramática. Inclusive, em razão desse óleo estar já no mar há cerca de 60 dias, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo compartilha dessa mesma indignação. Somente na data de ontem, a Marinha do Brasil fez um pronunciamento oficial sobre o caso do vazamento de petróleo, dizendo que iria custear todos os danos que os outros entes federativos, como municípios e estados, estivessem tendo. Esse pronunciamento, ele realmente não só nos deixa muito tristes, como também nos deixa muito preocupados. Porque a Marinha é a única instituição no Brasil que detém instrumentos adequados para localizar as manchas de petróleo e agir antes que essas manchas de petróleo atinjam a costa. Então, se ela repassa, se ela terceiriza essa responsabilidade para estados e municípios, dizendo que vai indenizar os prejuízos, isso nos preocupa muito, porque a Marinha deveria estar agindo e não terceirizando responsabilidade. Os estados e municípios não têm instrumentos de localização dessas manchas de petróleo. Aliás, por estar há 60 dias sujeito às intempéries, a força dos ventos, ondas, salinidades, etc., as manchas de petróleo mudaram as suas características físico-químicas, o que tem dificultado enormemente o trabalho feito pelas agências estaduais, municipais e pelos voluntários. Porque, como protocolo mundial de ação, se parte do comportamento comum do óleo de flutuar. No caso desse petróleo, o petróleo adquiriu um outro comportamento atípico. Ele não está flutuando, ele está semi-submerso. Ele é composto por colunas que se pressupõem sejam de meio metro, ou seja, de bastante profundidade, e ficam semi-submersos. Inclusive aqui em Pernambuco, o governador disse que as manchas não estavam chegando, mas porque não tinham, foi acusado porque horas depois as manchas chegaram no litoral, em São José da Coroa Grande, mas na verdade as agências estaduais não tinham instrumentos de visualização, faziam sobrevoos de helicóptero, e com esses sobrevoos não conseguiam ver o petróleo, porque ele estava semi-submerso. Só quando ele chegou propriamente no litoral, na costa, é que ele modificou a sua característica, ficou com aquela característica que nós vimos em vários vídeos e fotos, né? Uma característica pastosa, ficou menos espesso, então a coluna que era de meio metro diminuiu para 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros em alguns casos. Observem, gente, que se a coluna de petróleo diminui a sua profundidade, ela amplia a sua extensão. Então, uma mancha que tinha sido visualizada em São José da Coroa Grande como de 6 metros, quando ela chegou nos corais, ela ficou com 50 metros. Compreendam por que estamos dizendo que o tamanho desse crime é muito maior do que o que nós estamos dimensionando agora. Porque os maiores blocos de petróleo que estão em alto mar ainda não chegaram na nossa costa. O que tocou a nossa costa foram os blocos menores. Então, o crime tem dimensão muito, muito maior e mais alarmante. Por isso preocupa
que a Marinha esteja terceirizando a responsabilidade para os municípios e para os estados. Municípios e estados não têm instrumentos para localizar ou agir preventivamente. É claro que os municípios e estados deveriam estar muito mais empenhados em ajudar nas ações que deveriam ser residuais. Há uma fala de um pescador que eu vou pedir para colocar daqui a pouco, uma fala de muita indignação, de justa indignação, dizendo, olha, o que a gente está fazendo aqui na areia deveria estar sendo feito por último. E por que é que ele fala isso? Ele fala isso porque o trabalho deveria estar sendo feito em alto mar. Os estados e os municípios não têm condições de fazer esse trabalho em alto mar. Quem tem o dever de fazer isso é a Marinha do Brasil. E nesse programa eu vou perguntar várias vezes, cadê a Marinha? Por que é que a Marinha não está agindo? E ainda em relação ao Ministério Público Federal, que propôs ação contra o governo federal, pedindo o cumprimento do protocolo, mas não há nada na decisão que cite a Marinha do Brasil. E é importante a gente dizer que até mesmo o IBAMA não tem instrumentos necessários para agir. Tanto é que na decisão liminar, o juiz determina que o governo federal dê ao IBAMA condições de trabalhar. E a Marinha tem os instrumentos, tem a tecnologia, identificou essas manchas com certeza absoluta. Volto a dizer, apenas a mancha identificada pelo radar europeu tem 21 quilômetros quadrados. Isso é uma frota de submarinos ou uma frota de navios invadindo o território brasileiro. Vocês acham que a Marinha não teria visto isso através dos seus sonares ou radares? É claro que a Marinha identificou isso. A pergunta é, por que não agiu? Por que Bolsonaro não dá ordem, não dá o comando para a Marinha tomar as ações que ela tem condições de tomar? É muito grave essa omissão. Inclusive, a omissão do governo federal sujeita o Brasil a sanções internacionais. Há uma convenção internacional sobre preparo, resposta e cooperação em caso de poluição por óleo. O Brasil é signatário dessa convenção internacional e, vejam, o Brasil poderia e deveria pedir ajuda internacional e está se omitindo, de modos que o Brasil, que é vítima, o Brasil está sendo vítima de um crime ambiental, mas pela sua omissão, que é criminosa, literalmente, a omissão, nesse caso, constitui crime. Essa omissão criminosa do Estado brasileiro nos responsabiliza internacionalmente. Então, até o momento, não houve nenhuma provocação para que a Marinha venha a agir. E aí os demais órgãos podem ter até boa vontade, e a gente sabe que os funcionários do IBAMA estão todos desesperados. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm informações e eles não têm estrutura para agir. A Agência Ambiental de Pernambuco, CPRH, com os funcionários extremamente motivados, trabalhando sem pausa e, da mesma maneira, sem instrumentos, sem equipamentos, sem nada. E os nossos pescadores, a nossa sociedade civil se contaminando. Essas ações voluntárias que estão acontecendo aqui no Nordeste, embora mostrem a garra do povo nordestino, a força do nosso povo, por outro lado, está expondo a população a riscos de contaminação, a sérios riscos de contaminação. As pessoas estão trabalhando sem equipamentos adequados.
fazendo o trabalho que o poder público deveria ter feito, fazendo o trabalho que a Marinha do Brasil deveria ter feito. Um trabalho de contenção em alto mar. Os nossos pescadores doaram as suas redes. Em Tamandaré, em São José da Coroa Grande, os pescadores doaram as suas redes, eles ficaram sem equipamento de trabalho para ajudar, para fazer o que o governo federal não está fazendo. É um absurdo. A situação aqui é revoltante. Eu vou pedir para a Pamela, para ela, por favor, colocar o vídeo do pescador e colocar as imagens que a gente tem. Pamela, coloca primeiro, por favor, o vídeo do pescador aqui de Pernambuco e depois as imagens desse crime ambiental dramático que a gente está sofrendo agora. Pode ser? Me dá um sinal, por favor, Pamela. Pamela? Ah, tá. Então me dá um sinal, tá? Quando entrar. Gente, eu separei alguns vídeos para vocês. Eu queria começar com o vídeo do pescador, o vídeo de uma ave que está circulando no Instagram. E são imagens que, né, realmente assim, nos comovem muito. E nos comove também esse descaso. Hoje, no meu Facebook, eu compartilhei muitas coisas e uma pessoa, a minha fanpage ela é aberta para qualquer pessoa comentar, e uma pessoa comentou: vocês esquerdistas estão fazendo isso para criticar o presidente Bolsonaro, alguma coisa assim. Gente, honestamente, a coisa que eu mais queria nesse momento é ter motivos para elogiar o Bolsonaro. Até porque motivo para criticar eu já tenho uma coleção. A gente tem que organizar os motivos para criticar o Bolsonaro por ordem alfabética ou ordem cronológica. Então, eu não preciso de mais motivo para falar mal do Bolsonaro. Para isso, já tem o delegado Valdir. Para isso, já tem a Joyce Hasselmann, já tem o Alexandre Frota para falar mal do Bolsonaro. Não, a gente não precisa de mais motivo para falar mal do Bolsonaro. Eu, sinceramente, queria poder fazer uma coisa diferente, ter um motivo para elogiar o Bolsonaro. Eu gostaria muito que, inclusive, queria criticar a CBN, que eu escuto a Rádio CBN para me informar, mas hoje de manhã a Rádio CBN falou da viagem do Bolsonaro para o exterior, dizendo que o Bolsonaro ia criar uma agenda positiva para fugir da crise com o PSL. Rádio CBN, aonde vocês estão morando que vocês não estão enxergando que há um crime ambiental provocando danos ecológicos que vão perdurar por décadas aqui no mesmo país de vocês? Nordeste não é outro país. Aqui é Brasil. Então, por favor, não digam que o presidente vai passar 12 dias no exterior para criar uma agenda positiva para fugir da crise do PSL. Digam que é um absurdo o presidente viajar para o exterior em plena crise ambiental. É inaceitável o presidente de um país fugir por causa de uma confusão que ele mesmo arrumou, quando o país precisa de um governo dando ordens, dando comando para a Marinha. Que absurdo falar em agenda positiva! Onde é que vocês estão vivendo? Que alienação é essa? Cadê o André Trigueiro? Cadê o pessoal
gostaria de ter motivos nesse momento para elogiar o Bolsonaro. Eu gostaria muito que o Bolsonaro amanhã voltasse para o Brasil, dissesse: olha, tem uma crise ambiental muito grave ocorrendo no meu país, eu vou ter que voltar para o meu país e volto depois para ver as agendas econômicas. Mas nesse momento eu tenho que resolver a crise ambiental. Eu queria que ele fizesse isso e eu iria elogiar. Porque eu já estou cheio de motivos para criticar o Bolsonaro. Vocês também, ninguém precisa de outros motivos para criticar. O que a gente precisa agora é de ação imediata. Ação imediata. Pamela, por favor, coloca o vídeo do pescador e depois coloca o vídeo da ave. Pô, o óleo tá ali entrando agora no mar, ó. O óleo tá lá entrando no mar, pô. E daqui a 3 meses, daqui a 6 dias, o marisco vai estar poluído, a gente vai morrer por causa do marisco, é? A gente vai morrer por causa do peixe, é? Que tá poluído, é? A gente podendo conter o óleo agora ali, é? Qual foi de vocês? Ok, depois você coloca o vídeo da Qual foi ave. de vocês? Em seguida. É. Eu também quero fazer sonografia, pô. Tenho uma dificuldade do caralho. Já morei em Recife, pô, pra estudar, pô. E não consegui terminar, pô. E aí, sou nascido e criado aqui na praia, pô. Qual foi de vocês? O que é que vocês querem? Quer comer peixe poluído? Quer comer marisco poluído? Quer comer ostra poluída? Hoje eu tirei quase 2 toneladas de um cacho de ostra, pô, do manguezal, pô. E aí? Vai ficar assim olhando, é? Vai ficar assim olhando? A gente treinou isso lá em Abrolhos, pô, em 2012, pô. Com helicóptero, com navio prancha, com navio de contenção, com barreira de contenção de mais de 2 metros, que a barreira tem que ser offshore, pô. Esse óleo tá vindo lá do offshore. Esse óleo não tá vindo aqui não no porto não, pô. Tem que fazer essa contenção lá no offshore. Entendo. Tem que fazer essa contenção lá no offshore, lá em Muro Alto, lá em Maracaípe, pô. Tem que fazer essa contenção, pô. E vocês aqui, ó, achando que esse trabalho de areia tá sendo suficiente. Não tá não, minha gente. Esse trabalho é o último. Desde cedo que eu continuo a dizer ali, ó, esse trabalho de areia é o último trabalho. O trabalho primeiro é lá no offshore, ó. É lá offshore. Meu nome é Del, Vandesco Sebastião de Santana. Eu sou nascido e criado aqui, pô. Já trabalhei no hotel. O hotel nem campo não tem mais pra mim. As quadras estão abandonadas. As quadras de tênis estão ali abandonadas, Que pô. praia? Que praia que você Praia de Suape, pô. Entendeu? E vocês têm que agir agora. Quem é do órgão ambiental, quem é da prefeitura, tem que agir agora. A gente tem várias empresas, pô. Lá em Abrolhos, a gente contratou as marisqueiras, contratou os barcos, os pescadores. Todo mundo recebeu, todo mundo trabalhou bonito no simulado. E agora tá acontecendo na hora real, ó. Tá acontecendo real agora, pô. Eu não tô falando palavrão, eu não tô falando esculhambado, eu não tô xingando ninguém, não. Eu tô querendo que todo mundo ajude a natureza, minha gente. Ajude a natureza. Daqui a 1 ano vocês estão lá em Miami comendo peixe do Brasil. E o peixe vai estar poluído, pô. Pamela, se você
bastante o Brasil todo. Mesmo assim, ainda é pouco. Hoje, Moro esteve aqui em Pernambuco e foi perguntado por uma repórter, creio que esqueci o nome dela, acho que Valesca Oliveira, está de parabéns, por sinal. Eu também vou pedir para colocar o vídeo do Moro respondendo essa pergunta. É possível, Pamela? Pode ser agora? Tá. Daqui a pouco entra, a Pamela vai me avisar. Mas é absurdo. Perguntado. Aliás, eu vou deixar para comentar depois que vocês assistirem o vídeo. Eu vou pedir para todo mundo que estiver nos assistindo, especialmente do Sul e do Sudeste, para que compartilhem esse vídeo, para que compartilhem todas as denúncias, não só esse vídeo, mas todas as denúncias sobre o que está acontecendo aqui no Nordeste, aqui no Brasil. Para que se somem a quem não aceita a omissão criminosa do governo federal em relação a esse crime ambiental que está ocorrendo e que a recém começou. E que não se limita só ao nosso litoral, porque o petróleo já entrou nos nossos estuários, já está contaminando os nossos mangues, já está contaminando os nossos rios, já está entrando em contato com as águas de baixa salinidade ou sem salinidade, porque de acordo com como a maré avança, o petróleo avança também. Então isso é extremamente perigoso. E volto a dizer, o volume de petróleo que tocou na nossa costa, atenção, 2.100 quilômetros de costa atingida. O litoral brasileiro tem 8.400 quilômetros de costa. Então, 1/4 da costa brasileira foi atingida pelo petróleo. 1/4, 25% foi atingido pelo petróleo. E a maior parte do petróleo ainda está em alto mar, se dirigindo para o litoral. Então, a gente ainda não tem dimensão do dano. O dano que já ocorreu já é gigantesco. Mas ele não vai se limitar a isso se a Marinha não tomar ações, se o governo federal não tomar ações imediatas para conter o avanço do petróleo que ainda está por vir. É dramático. É dramático. E o caso de inércia, o caso de irresponsabilidade, de omissão criminosa é assustador. E com um presidente viajando para o exterior. Por ironia, participando de um ritual shintoísta de purificação. A gente aqui coberto de petróleo e ele fazendo um ritual de limpeza. Não dá nem para chamar de piada de mau gosto, porque não tem como rir num momento desses. Por favor, Pamela, coloca o vídeo do Moro. Agentes do Estado, mas a gente quer saber quanto o governo federal vai enviar de ajuda para essa tragédia, para esse desastre ambiental que a gente está enfrentando. Obrigada. Bem, a pauta aqui é o projeto Em Frente Brasil, que está encarregado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em relação a essa outra questão, isso tem sido cuidado por outras pastas do governo. Nós temos acompanhado, sim, o governo tem feito a sua parte, tem recolhido quantidades expressivas, toneladas de óleo que foram derramados ainda por causas que estão sendo investigadas, mas o governo federal tem sim trabalhado, ao contrário, desculpe dar a sua afirmação, mas de todo modo, veja,
A coletiva aqui é para falar sobre o Frente Brasil. Desculpa, ministro, mas o senhor é representante do governo federal, eu preciso perguntar isso, e quem está recolhendo são os voluntários e os agentes do Estado. Desculpa dizer isso, mas é o que todo mundo que está aqui sabe. Aí o senhor é representante do governo federal, precisava perguntar. Vejam que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sequer sabia que o governo federal não tomou nenhuma iniciativa para conter, prevenir ou reparar o dano ambiental. Ele achava que essas operações de limpeza que estavam ocorrendo aqui estavam sendo providenciadas pelo governo federal. Não, o governo federal não fez nada. Essas operações de limpeza estão sendo montadas de forma cooperativa pela sociedade civil, pelos pescadores, por associações, pelos órgãos ambientais municipais e estaduais, por prefeituras e governos estaduais. O governo federal rigorosamente não fez nada. E o ministro da Justiça sequer sabia disso. Ele sequer tinha conhecimento de que o governo federal não tem nenhuma atuação em relação à reparação dos danos que ocorreram. Aí vocês podem me dizer, mas ele não é dessa pasta, a pasta é do ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Claro, mas uma situação de emergência, não é nem urgência, é emergência. Numa situação de emergência ambiental como essa, no mínimo, todos os ministros de Estado têm que saber o que está acontecendo. Parece que é uma situação de somenos valor. Parece que é uma bobagem. O tratamento que o governo federal está dando é como se fosse uma bobagem, uma besteira, não precisa prestar atenção. É dramático. Eu estou sendo informada aqui que tem muita pergunta. Eu vou pedir, Pamela, para você, por gentileza, selecionar algumas mais importantes e colocar aqui para eu poder ler, por gentileza. Quanto àquela pessoa que escreveu no meu Facebook que essa coisa das manchas de petróleo era uma coisa de esquerdista, a minha resposta para ele foi a seguinte: mas me diz uma coisa, não era você que dizia que o seu partido é o Brasil? Esse é o momento de pensar no futuro, inclusive porque o direito ambiental é um direito assegurado às gerações futuras, inclusive às gerações ainda não nascidas, e que têm direito ao meio ambiente equilibrado. Então, para quem dizia que o partido é o Brasil, agora está dizendo que essas manchas de petróleo, conversa de esquerdista, é honestamente muita hipocrisia e mau caratismo, né? Infelizmente não é suficiente, mas nosso povo é grande e ainda temos que ver aquele imbecilista Alexandre Garcia tirando sarro da nossa cara. Esse deve ser persona não grata aqui nas nossas terras. Artemisia, eu não sei o que foi que o Alexandre Garcia fez. Ele tirou sarro? Eu não estou sabendo. Coloca aqui para mim, por favor, Artemisia. Ministério da Laranja. E as pessoas que dependem da pesca, criação de ossos, mariscos, mexilhões. Olha, os nossos pescadores, vou repetir, doaram suas redes e ficaram sem instrumento de trabalho. Isso é um ato heróico. Patriotismo para mim é isso. Patriotismo para mim é isso.
É um ato heróico dos nossos pescadores. Eles doaram o seu instrumento de trabalho. Isso é patriotismo. Não é bater continência para a bandeira americana. Não é dizer meu partido é o Brasil e depois ir dizer que mancha de petróleo é coisa de esquerdista. Isso é hipocrisia e mau caratismo. Patriotismo de verdade é o que os nossos pescadores fizeram. A atividade pesqueira é claro que está extremamente prejudicada. Essa mancha de petróleo está varrendo o litoral inteiro. São mais de 200 localidades atingidas, 2.100 quilômetros de costa. É óbvio que está toda a nossa... Imagina, os nossos corais prejudicados, os nossos peixes, tudo prejudicado, e os nossos pescadores doando as suas redes, o seu instrumento de trabalho para ajudar. Esse é o verdadeiro patriotismo. Lúcia, praticamente 2 meses, só agora o governo federal não sabe nem como agir. Sim, é verdade. Não implementou. Agora, a Justiça obrigou, deu 24 horas para implementar o Plano Nacional de Contingência em caso de incidente de poluição com óleo. Sandra, Liana, cadê os promotores ambientais? Olha, estão agindo. O Ministério Público Federal propôs já uma ação civil pública contra o governo federal e o IBAMA. Agora está faltando entrar com ação contra a Shell e está faltando uma representação, eu creio, inclusive, dos nossos parlamentares. Já foi, o João Campos já disse que iria propor uma CPI do vazamento do petróleo. Os nossos outros parlamentares também estão procurando agir. Creio que nós vamos ter uma semana bastante agitada, sobretudo os parlamentares daqui do Nordeste. A Marília Reis também já disse que vai tomar medidas, e creio que toda a nossa fase parlamentar tem que tomar medidas firmes e exigir ação do governo federal e ação da Marinha do Brasil. E isso, gente, não só os deputados de esquerda, que é isso, crime ambiental não tem direita nem esquerda. Todos os deputados federais têm o dever de usar a tribuna para perguntar onde está a Marinha do Brasil e para exigir que o governo federal cumpra o Plano Nacional de Contingência. Isso aí é de qualquer partido, não interessa. Se o presidente do PSL chamou o Bolsonaro de vagabundo, é muita hipocrisia. Sandra Gurgel, Liana, já respondi isso. Os promotores acho que estão agindo, acho que tem que propor uma ação contra a Shell também. Os nossos parlamentares também têm que agir. Em qualquer outro país já estariam movendo tudo e todos. Olha, sinceramente, gente, era para a gente estar nas ruas. Mas, felizmente, a gente está fazendo uma outra forma de mobilização que também é muito importante, inclusive politicamente, e mais necessária e eficaz, porque nesse momento que o poder público não está agindo, a sociedade civil está se substituindo ao poder público. E embora sejam ações de remediação, que são as únicas ações que a gente pode fazer, porque as ações que seriam de prevenção para esse petróleo não chegar na costa só podem ser tomadas pela Marinha do Brasil, que é quem tem os instrumentos adequados. Essa ação que a gente está fazendo também nas praias, essa mobilização, ela também é uma mobilização muito forte e nesse momento mais urgente. Volto a dizer, nesse momento é mais importante a gente atuar para prevenir o crime, segundo o dano, né, para prevenir o dano como resultado do crime ambiental, ou remediar, que é o que nós estamos fazendo. Por isso a fala muito boa do pescador, que disse a ação na areia deveria ser a última e não a única. Ele está coberto de razão. Era para a Marinha estar agindo preventivamente em alto mar. E a gente está fazendo essa ação de limpeza só de modo residual, aquilo que não pudesse, que não tivesse conseguido ser contido preventivamente. Então, eu acho que a sociedade está mostrando, está fazendo seu papel, e a gente está na praia
fazendo essa limpeza também é uma forma de protesto, também é uma forma de denunciar que o poder público não está fazendo a sua parte. Agora, há um custo muito alto. Há um custo muito alto. Aliás, aproveito para dizer, quem está participando dos mutirões, tem que haver revezamento, porque esse petróleo, os gases que emanam dele são tóxicos. Por isso tem que usar máscara, gente. Quem não tem EPI, quem não tem equipamentos de proteção individual, não deve ir para os mutirões. Tem que ter bota, tem que ter luva e tem que ter máscara. E não pode ficar muito tempo, tem que se revezar. Fica um pouco e sai. Não pode ficar o dia inteiro nessa atividade, a noite inteira. Por favor, não exponham, a gente não se exponham. A gente ainda não sabe quais as consequências para a saúde desses gases tóxicos que emanam desse petróleo. Alana, quero saber se essa tragédia fosse em Ipanema, em Leblon, o descaso seria o mesmo e o silêncio seria tão ensurdecedor. Ai, Alana, olha, eu estou muito indignada. Muito indignada. Não tem como não deixar de pensar que não é uma forma, esse silêncio opressivo da imprensa brasileira e da própria sociedade civil, nas redes sociais, no Sul e no Sudeste, que parecem que não estão nem um pouco comovidos com a situação que está acontecendo, e o descaso, a omissão criminosa do governo federal, realmente não tem como não pensar que não deixa de ser uma manifestação de racismo. Sônia Nobre, autoridades do Brasil, pelo amor de Deus, crime ambiental no Nordeste, praias com petróleo, é grave. Kátia, Liana, o carvão ativado não seria útil para aglutinar o óleo, facilitando a sua remoção? Kátia, eu não sei responder essa tua pergunta. Eu sei que nós temos vários pesquisadores da Unicap, da UFPE, da UFRPE, da Universidade Federal de Sergipe, Alagoas, etc., UFRJ, USP. Nós temos vários pesquisadores que estão empenhados em contribuir. Inclusive, hoje eu vi a entrevista com uma professora da Unicap que tem um detergente específico para limpeza de água poluída por óleo. E eles estão fazendo testes para verificar se o detergente que ela inventou, né, há mais de 20 anos, ela tem essa pesquisa, se ele é adequado para esse tipo de petróleo. Mas mesmo assim, seria um detergente para ser utilizado residualmente, porque a massa de petróleo é muito grande. É muito grande, gente. São colunas de meio metro e de grande extensão que estão chegando no litoral. E quando eles tocam a areia, como eu já expliquei para vocês, a coluna ela diminui na sua profundidade, ela fica, se ela tinha meio metro, ela fica com 10 centímetros, 5 centímetros, e em compensação a sua expansão, ela se expande territorialmente, ampliando muito o dano ambiental. Então, essa pergunta técnica eu não sei te responder, Kátia. Liana, já fiz essa pergunta anteriormente a você, mas não deveríamos já ter pedido ajuda internacional, apesar de saber que o Greenpeace não é obrigado a fazer? Não, é claro que a gente deveria ter pedido ajuda internacional. É óbvio, o Plano Nacional de Contingência exige isso. E esse é um ato do presidente. Vocês compreendem porque eu estou dizendo que eu queria muito poder elogiar o Bolsonaro? Eu não preciso de mais motivos para falar mal dele. Eu realmente gostaria que ele fizesse alguma coisa certa. O presidente tem que pedir ajuda internacional. Inclusive pela nossa convenção internacional. Pela convenção internacional que estabelece um protocolo de resposta, de preparo para poluição em caso para incidente em caso de poluição com óleo. Lúcia, uma live tão importante com Liana Cirne e pouquíssimas pessoas assistindo. Lamento também, Lúcia, bastante. Vamos compartilhar. Reproduzo aqui o pedido da Lúcia.
fogo e óleo, né? Amazônia e Nordeste. Essa é a nossa morte como sociedade, concordo. Petróleo dos brasileiros. A Petrobras é a única empresa que está colaborando nas limpezas das praias. Eu não sei confirmar essa informação, Petróleo. Vera Lúcia, seja lá quem for falar mal e com deboche nordestino não merece resposta, porque eles não entendem, são com inteligência resumida, talvez fazendo teatro ao vivo, uma pena. Isso porque a Petrobras ainda é uma empresa pública. Agora imagina se nós tivéssemos uma petroleira estatal. Esse momento também é um momento para a gente fazer a defesa da Petrobras, que foi tão atacada pela Lava Jato, destruída praticamente pela Lava Jato, com o propósito de vendê-la para grupos estrangeiros. A gente sabe que a Lava Jato foi uma operação de desmonte da Petrobras, mas espero ter outras oportunidades de discutir. Sandra, sou baiana do sul do Rio Grande do Sul. Aqui, esses fascistas disseminando fake news, estou a tarde toda combatendo. Cadê a PGR? Sandra, para mim essa é a pergunta mais importante. Cadê a PGR? Por que a PGR não insta o presidente Bolsonaro a tomar as ações que lhe cabem? Mas a gente sabe que o PGR foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro justamente para não instá-lo a nada, né? Bom, gente, é isso. Compartilhe o pedido da Sandra, né? Da Lúcia, desculpa. Essa live é importante, por favor, compartilhem. Mais importante, cadê a PGR? Por que a PGR? E agradeço pela audiência de todos e todas. Colaborem com a causa, divulguem, denunciem, cobrem a omissão do governo federal e da Marinha do Brasil, responsabilidade da nossa mídia. Esse não é um tema que pode ser tratado com essa desimportância que vem sendo dada. Boa noite para todo mundo.